O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos Coop. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o FACIEG Pod. E para que serve esse espaço, Márcio, apresentado aqui por mim, Fernanda Arcanjo, e por Márcio Luiz, presidente da FACIEG? Olá, meus amigos da Rádio Bandeirantes, também seguidores aí das redes sociais da FACIEG, da própria Fernanda Arcanjo. Aqui é um espaço para nós debatermos o comércio, o empreendedorismo, e também, por que não, dar algumas risadas, porque nossos entrevistados, todos eles, têm uma vivência, uma história de vida maravilhosa, que com certeza vai contribuir muito para o crescimento pessoal e profissional de quem estiver nos acompanhando. E hoje a gente está recebendo aqui José Carlos de Souza. Quando a gente diz assim, ninguém sabe quem é esse homem. É só o nome de batismo, ficou lá atrás. Ele é mais conhecido como Zé Garrote, um dos maiores empresários do nosso estado. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigada pela consideração, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fernanda, eu que agradeço, Márcio, né, de estar podendo participar aqui com vocês desse bate-papo gostoso, amistoso, né, que a gente possa trocar ideias, como diz o Márcio, dar algumas gargalhadas também, contar as boas histórias, que de maneira que no final isso possa contribuir muito com o nosso povo goiano. O Zé que é dono de um império, né, Márcio? Olha, a última vez que nós paramos para contar, é mais ou menos uma cifra equivalente ao PIB do estado de Goiás. Alguns dizem que é muito mais, viu? Mas o Zé, nós vamos ter a oportunidade de conversar bastante com ele. Eu já antecipo duas características que vocês vão ver muito forte dentro da personalidade dele. É um cara empreendedor nato. A história de vida dele mostra o tanto que ele tem uma garra, uma determinação, como que ele realmente chegou onde chegou por mérito próprio. E uma segunda que consegue ser maior do que a primeira qualidade. É um cara de uma humildade que impressiona. Eu percebi isso. Esse homem chegou aqui sozinho, sem nenhum segurança. Eu achei que vinha gente escoltando ele. É assim mesmo que você anda? É assim, tranquilo. Deus está me guardando sempre. Amém. Ô Zé, se apresente. Você é dono da Super Frango. Hoje uma empresa, um grupo muito maior, né? Conte pra gente um pouco sobre seus negócios. Bom, meu nome é José Carlos Garrote de Souza, né? Meu nome do batismo era José Carlos de Souza, através do apelido Zé Garrote, um apelido forte que acabou, e eu acabei incorporando o Garrote no meu nome. Então hoje meu nome é José Carlos Garrote de Souza, já tenho 4 netos com o sobrenome Garrote. Eu brinco que lá em casa já tem uma curralada boa, entendeu? Já dá para poder fazer uns bons negócios, né? E nós construímos ali a SSA com a marca Super Frango e marca Boa. É uma empresa genuinamente goiana, que a gente tem uma história que começa ali nos anos 74 com o meu sogro, depois 81 quando eu inicio, e estamos lá até hoje com uma proposta de crescimento, que nós queremos crescer, queremos inovar e vamos, né, continuar nessa pegada aí. Eu posso começar dizendo assim, a SSA, ou seja, a Super Frango, Fernanda, a São Salvador Alimentos, ela inicia-se no ano de 74 com meu sogro, com 2 aviários de frango, que ele fez para minha sogra, para ela poder ter uma renda mensal. Meu sogro era agricultor e bovinocultor, mexia com bovinocultura, Márcio. Eu caso em 79, quando eu caso em 79... eu já era um garoto já organizado na vida, né? Convidei minha esposa para casar aos 17 anos de idade. 17 anos você tinha nessa época? Eu não sei quem era mais sem juízo, se era eu ou se era ela de aceitar. Homem é precoce em tudo. Você tá louco. 17 anos, então eu falei para ela, quer casar comigo? Eu vou trabalhar para casar com você. Meu pai queria vender uma farmácia e eu aproveitei essa oportunidade para comprar essa farmácia, já que ela tinha aceitado a proposta do casamento, então vou trabalhar. Maneira que casei com 21 anos, eu já tinha 2 drogarias, Itaberaí tinha 4 drogarias, 2 era minha. Eu já tinha o meu carro, consegui construir a minha casa,
tinha um campo de semente de 75 hectares e tinha também 150 garrotes. Então, para um menino de 21 anos... Era muita coisa. Era muita coisa. Então, dos 17 aos 21 anos, eu consegui isso. Trabalhei duro, firme. Esse período eu trabalhei integral. Trabalhava aos sábados, trabalhava aos domingos, entendeu? Essa veia empreendedora vem de onde? Eu acho que ela vem da inteligência do meu pai, entendeu? E vem da coragem da minha mãe. Minha mãe é mais corajosa, era uma mulher mais à frente do tempo. E meu pai é muito inteligente, porém muito cauteloso. Porém, os dois vieram de família muito humildes. O meu pai é de uma irmandade de 10, a minha mãe de 15. O meu avô casou 2 vezes. Então, os primeiros irmãos, os verdadeiros irmãos de pai e mãe da minha mãe, a minha avó morre e deixa 7 filhos. E meu avô, naquela época, era normal, dava esses filhos para a mais velha cuida, o compadre cuida do outro, e assim foi. Então, minha mãe foi criada dessa forma. E o meu pai também. Meu pai nasceu em Catalão, foi morar em Jaraguá, no pé de uma serra, onde você não tinha como transpor essa serra. Meu avô morava lá bem no pé da serra mesmo. Ali meu avô teve vários filhos, inclusive ele mesmo fez alguns partos, né? Já era, naquela época, na vida de subsistência. Meu pai sai para poder fazer um tratamento na cidade de Sétis, de Uruana, ali perto de Sétis. E quando passa um senhor, pega ele e fala assim: o que esse menino está fazendo aqui, dona Isaura? Que era farmacêutico. Não, eu estou tratando dele, mas achei esse menino muito inteligente. Falei, vai esse menino comigo. E levou o meu pai para Goiás Velho. Minha mãe encontra com meu pai em Goiás, num passeio com a tia dela, que estava criando ela. Encontraram, olharam a primeira vez, na segunda vez pediu casamento, na terceira casaram. Engraçou. Engraçou. Um engraçou com o outro. Mudou para Novo Brasil, moraram em Novo Brasil. Então, minha mãe ficou grávida de mim em Novo Brasil, nasci em Goiás e vim morar em Itaberaí. Então, quando você fala dessa veia empreendedora, ela nasce dentro do balcão da farmácia. Foi ali que meu pai me ensinou, aos 9 anos de idade. Eu já lavava vidro, eu já lavava seringa, eu entregava medicamentos nas casas, eu fazia cobrança. Então nasce ali. Eu organizava o depósito, na época a gente dizia, organizava o depósito, deixar a farmácia bem arrumada. A prateleira teria que ficar bem organizadinha, não podia ter buraco. Cumprimentar os clientes era muito importante, Márcio. Meu pai dizia o seguinte: olha, quando um cliente entra na farmácia, você olha nos olhos dele, caminha, não espera ele chegar até em você, não. Caminha até o cliente, pega na mão dele, pergunta, cumprimenta e pergunta dele o que ele deseja. Sim, senhor e sim, senhora. Até hoje eu tenho um hábito de chamar as pessoas sim, senhor e sim, senhora. Às vezes pessoas muito mais não, mas vem cá. Você está falando sim, senhor, mas então é um forte hábito. Então você tinha essa disciplina rígida. No balcão você não poderia encostar no balcão, você teria que ficar sempre a posto, firme, né? Bem posicionado, de maneira tal que a pessoa não sentia que você estava descansando, ou estava com preguiça ou alguma coisa. Então isso nasce daí, eu acredito que nasce do comércio. Zé, mas como que foi feita essa ponte da farmácia para Super Frango? Que foi um cavalo de pau na sua vida, né? Na verdade, Márcio, é um verdadeiro cavalo de pau. Márcio, os meus 9 anos, eu trabalhava com meu pai e estudava. Aos 11 anos eu estudei em São Paulo, pra você ter uma noção. Eu fui para São Paulo, voltei de São Paulo e vim trabalhar com meu pai. E aos 17 anos, dos 11 anos até os 17 anos, eu era plantonista da farmácia, entendeu? Propus e fiz o casamento. A minha vida era uma vida, eu imaginava ser o quê? Eu queria ser um vendedor, um distribuidor de medicamentos. Então eu sonhava ser, naquela época era uma Rei Droga, chamava Distribuidora Ferreira, tinha o Laboratório Cruzeiro, que tem até hoje. Você pensava grande. Então. Pensava grande, Laboratório Alexa. Eu gostava disso, eu queria uma coisa que fosse maior do que um comércio normal de uma cidade. Como é que dá esse cavalo de pau, Márcio? Esse cavalo de pau acontece o seguinte: eu casado, arrumado, pensando já em outra vertente. Eu tenho um cunhado, meu cunhado adoece, meu sogro me convida para poder trabalhar com eles. Eu tenho 2 pessoas, a Flávia, que está casada com você, e o Carlinhos, que é o meu cunhado, né? E o Carlinhos adoeceu, foi fazer uma cirurgia de ouvido, deu uma parada cardíaca, ficou em coma, ficou tetraplégico, 34 anos e meio na cama esse menino. Isso. 34 anos e meio. Eu não tive dúvida. Quando ele me convidou, eu falei para Flávia, eu tenho uma boa oportunidade para nós.
Bom, seu pai me convidou para poder trabalhar com você, isso aí em 81. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender tudo que tenho e vou colocar nos negócios do seu pai, que o negócio dele era maior do que o meu, e ele gozava de um bom crédito, de um bom nome. Eu vendi simplesmente tudo, Fernando. Eu vendi casa com geladeira, telefone, faqueiro. Você entendeu tudo. A minha casa de morar, você imagina um menino de 21 anos já tá com a casa pronta. Eu saí com a roupa do corpo, entendeu? E o resto ficou tudo na casa, entendeu? Vendi para um suíço, chegava na Itaberá daquela época, fui morar na casa do sogro, muito racional. Toda a vida fui muito racional. Muito mais mas você vai morar na casa do sogro, não tem problema nenhum, a casa do sogro tá vazia. Os outros vão falar que você tá morando na casa do sogro, que problema tem isso? Deixa eu falar. Peguei meu dinheiro, apliquei em granjas. Meu sogro me deu um aviário de 5 mil aves e mais outros 2 que somava 6.600 aves. Então, em um mês, eu abatia 5.500 aves e no outro mês, eu vendia com pena para o Frangó aqui, na empresa chamava Medeiros de Matos, na Santa Luzia, ali na Campina. Quem é da Campininha sabe onde que é, o frigorífico era ali. Então, em um mês, eu vendia 5.500 frangos com pena. No outro mês, eu vendia 6.600 frangos com pena. Esse era todo o meu plantel que tinha. Daí, a gente começa essa vertente de querer acreditar no frango. Como que eu acredito no frango? Meu sogro disse o seguinte, Zé, eu só quero da sociedade que nós estamos fazendo, só uma coisa, que você vá a Uberlândia buscar os pintinhos que você precisa buscar, entendeu? Não os pintinhos, porque nossa compra era tão pequena que ninguém queria entregar pintinhos para nós aqui, pintainhos para nós aqui em Goiás. Então tinha que buscar, e tinha a Kombi. Então, e nessa Kombi eu fui 8 anos buscar pintinho. Eu comecei de Kombi, fui com uma caminhonete F2000, depois fui com uma caminhonete F4000, aí depois, Deus abençoou, não foi preciso buscar mais. Mas esse sentimento da avicultura e essa oportunidade que eu vi na avicultura, eu aprendi lá na Granja Resende, que é em Uberlândia, a Granja Resende, o senhor Alfredo Resende, e eu tinha a oportunidade de estar com eles ali. Toda a vida eu fui um autodidata, fui muito rápido para poder aprender as coisas e botar em execução. Porque às vezes a pessoa aprende, mas não executa. Então, nas minhas idas e vindas, primeiro ponto, eu levava arroz, feijão picado para poder vender na estrada para pagar meu combustível. Eu não queria ter a despesa. Segunda coisa, eu fazia as compras da fazenda lá em Uberlândia, porque daquele dia que eu passava o dia à toa ali, esperando até a hora de carregar, eu fazia as compras para poder ganhar tempo durante a semana que tinha em Itaberaí. Esse era o outro ponto. E quando eu estava lá, o seu Carlos era muito amigo do Alfredo, que era o dono da Granja Resende. E seu Salvador, portanto, seu Salvador Vieira, era amigo do seu Toninho, que era pai do Alfredo. Então, Salvador, amigo do Toninho, comprando boi. Carlos, amigo do Alfredo, comprando pintinho. E eu chego lá. O seu Carlos fala assim, o Alfredo, o Zezinho, ele me chamava de Zezinho, o Zezinho vai buscar os pintinhos, você dá uma atenção para ele. E aquele foi o grande momento, o Márcio, da virada. Por quê? Porque eles eram uma empresa muito grande, muito organizada, e eu participava ativamente das reuniões deles. Então eles tinham reuniões de trabalho, administrativo, como nós fazíamos as nossas, no fórum e etc. E eu ficava num cantinho na cadeira, observando aquilo. E quando eu voltava, eu vinha com aquilo na cabeça, assim, a cabeça a mil. Eu preciso de fazer algo diferente, frango vai ser uma grande oportunidade, Goiás tem milho, Goiás tem soja, Goiás tem mercado e não tem frango e precisa de vender esse frango no interior. Frango tem um apelo de saudabilidade grande, né? Não tem restrição religiosa, não tem nada. É uma proteína que converte melhor do que as outras, né? O frango, você fazer um frango, você gasta 1,7 kg, 600 gramas de ração. Para fazer um suíno, você gasta 2,5 kg. Para você fazer um bovino, você gasta 10 kg de ração. Então vai ser mais competitivo a vida inteira. E essas contas eu já estava fazendo já ali. Pronto. O tempo inteiro fazendo aquilo. Então, às vezes eu chegava ao ponto, quando eu pegava por mim, eu estava chorando no volante, eu precisava de fazer uma coisa, eu não aceitava a posição de estar apenas ser um produtor rural. E aí veio o segundo passo, né? Então ela nasce daí, dessas indas e vindas de Uberlândia. Eu quero acreditar, Márcio, o seguinte, o balcão, o comércio, você lidar com as pessoas é muito importante, né? Essa disciplina que meu pai me deu de manter a farmácia bem organizada, de conversar com as pessoas, de olhar no olho das pessoas, entender as pessoas. Então você aprende a lidar com as pessoas, isso é muito bom. O raciocínio fica muito... Aprendia muito a fazer conta, então até hoje eu sou muito bom de conta, né? As pessoas fazem uma conta para mim e falam assim,
Às vezes a gente tem reunião, ele faz essa conta tá errada. Mas como? Vai lá, confere, ela tá errada. Então eu aprendi muito, alguns pontos, seja tabuada, fazer as contas na mão, o balanço na mão, tudo era na mão. Então eu tenho essa sensibilidade, Deus me deu esse dom. Então para a conta, a pessoa fala, a conta tá errada. Eu já sei que está errado. Zé, na verdade... E essa virada nasce aí, Márcio, eu acho. Na verdade, nós não estamos tendo aqui um podcast, nós estamos tendo uma aula de empreendedorismo. É verdade. Já vimos que várias características de um empreendedor, a sua garra, a sua determinação, conhecimento do produto, que muitas das vezes falta isso. Às vezes a pessoa quer investir, atuar numa área, mas ela não procura se informar sobre o mercado, procurar os casos de sucesso. Isso é muito determinante. Você bateu muito nisso. Conformismo também, né? Sim. Você nunca se conformou. Você usou a palavra certa. Eu sou um inconformado. Até esse momento eu sou um cara inconformado. Eu acho que eu posso fazer mais, eu tenho que dar mais e eu sempre dou o máximo do que eu posso. Não vou dizer que eu sou bom e que eu faço melhor do que todo mundo, mas eu não meço sacrifício para poder produzir, dar o melhor de mim. Inclusive no tempo. Meu tempo todo é muito bem cronometrado para que eu possa aproveitar da melhor forma possível. Vamos fazer uma pausa aqui nesse exato momento. A gente vai retomar daqui a pouco a prosa desse local em que nós paramos. Quero antes agradecer a Mag Seguros, corretora de seguros, uma das mais confiáveis do país, para não dizer do mundo, né? Sim, com certeza. Márcio, está com a gente aqui. Faça seu seguro de vida, faça o seu orçamento com a Mag Seguros. Nosso agradecimento ao Luiz Neto. Faceg Pod, estamos batendo um papo aqui com o Zé Garrote, na verdade uma aula, né, Márcio? E que aula, mas também com um professor desse, tudo foi mais fácil, né? Estamos aprendendo Obrigado. Muito. Zé, eu estava observando a sua fala e dentre as várias qualidades que você carrega com seu perfil profissional, tem uma que chama muita atenção, que é a questão do relacionamento. Eu tenho a oportunidade de conviver contigo lá no Fórum Empresarial e eu venho observando isso realmente como uma marca muito forte sua e na medida que você relatando a sua caminhada para chegar até aqui, a gente viu pessoas muito importantes dentro do seu cotidiano que te permitiram criar um caminho um pouco mais curto para você chegar aonde você chegou. E a gente vê que tem muitos empreendedores que eles têm muita dificuldade nisso. Eles enxergam, olham para dentro, né? Fica com aquela visão de umbigo, né? Tem uma dificuldade de sair do comodismo e a gente, até por conta de estar lidando muito com a associação comercial, a gente bate muito na tecla da importância do comerciante se relacionar, ter até uma aproximação com seus pares. Muitos falam, o concorrente, não é um concorrente, é um parceiro. A vivência, os dilemas são muito próximos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco da importância dessa rede de relacionamento que você construiu no seu sucesso profissional. Eu digo sempre para meus filhos o seguinte, relacionamento vale muito mais do que dinheiro. Mas é muito mais. Se você falar assim, você pode ter dinheiro, mas você pode ter o dinheiro, mas você não tem acesso à mercadoria por alguma questão. No mundo da moda, isso diz muito. Eu vejo isso no mundo da moda, diz isso. Você pode ter dinheiro, mas a madame não alcança aquela bolsa. Não basta ela ter o dinheiro. E às vezes ela usa a bolsa, né? E não combina. Não dá, então não vende. Então também. Exato. Não é só o dinheiro. Exatamente. Então, o relacionamento é muito mais importante que dinheiro. Eu pude ver isso na Covid, por exemplo, na época de dificuldade danada, todo mundo querendo acomodar as pessoas, né? Bom, eu tinha algum doente, como é que não, põe ele, tem que ser no corredor do hospital aí para mim, me ajeita ele aí. Então, quer dizer, isso vale mais. Então, você manter um relacionamento com as pessoas, isso é muito importante. E para você poder ter esse relacionamento, o que você tem que ter? Carinho, tratar bem, entendeu? Não ter discriminação com ninguém. Eu trato todo mundo, da minha natureza, né? Porque eu criei no balcão, eu acho que isso me ajudou. Lá atrás, o balcão me ajudou. Então, eu trato todo mundo de igual para igual. Eu não tenho nenhuma dificuldade de chegar em algum lugar, cumprimentar o porteiro, cumprimentar seja quem for. Todos são dignos, todos são pessoas especiais, cada um dentro do seu quadrado, cumprindo o seu papel.
entendeu? Seja ele do príncipe, do porteiro ao governador, não tem problema nenhum. Todos eles têm a sua... Precisa de ser. E quando você cria esse relacionamento e essa intimidade de que você faz com a pessoa, as pessoas terminam acreditando em você. Eu quero dizer, isso que você fez essa pergunta, Márcio, é uma pergunta muito importante. Quando eu chego em Itaberaí e falo o seguinte: eu quero construir um abatedouro para poder matar frango para vender no interior. A primeira pergunta que eles fizeram para mim: aonde você vai arrumar frango? Como é que você vai fazer isso? Onde você vai vender esses frangos? Na época, era um absurdo você falar isso. O cara nem sonhava. Eu estou falando de 1986. Você fazer um abatedouro para... Não, eu quero fazer um abatedouro para... Mas você tinha que ter esse relacionamento com as pessoas que conhecem do assunto. Então eu buscava isso fora. Em Goiás não tinha, mas eu tinha em Minas, eu tinha em São Paulo, eu tinha amigos de outros estados que vinham. Você trocava informação, esse network que você tinha, esse relacionamento me trazia boas ideias. E depois o seguinte, por outro lado, eu precisava de crescer, mas eu também não tinha como pagar as pessoas. O que acontece? Com um bom relacionamento e com uma boa convicção, você convencia a pessoa que o seu projeto era bom. Então eu dizia o seguinte: Fernanda, eu disse para um rapaz lá, o braço direito meu, chamava Romualdo, chama até hoje, aposentou agora. Falei: Romualdo, eu tenho um projeto e queria te apresentar esse projeto. A primeira pergunta que ele fez para mim: você quer um projeto para rolo ou você quer um projeto para vida eterna? Ele é sincero, entendeu? Eu falei: não, eu quero um projeto para vida eterna. Eu quero criar meus filhos aqui, quero viver em paz aqui em Itaberaí, quero vender um produto de boa qualidade. Hoje eu tenho 2.000 frangos por dia e quero chegar a 24.000 frangos por dia. Com 70 anos, eu vou chegar com 24.000 frangos por dia, é o meu sonho de consumo. Quero ir no Rio de Janeiro passar minhas férias, que eu sou apaixonado no Rio de Janeiro e não tenho oportunidade de passar. Era tudo que eu sonhava, formar meus filhos e trocar meu carro de 3 em 3 anos. Só para não perder o gancho, e hoje quantos frangos você abate por 500 mil. De 24 mil para 500 foi uma senhora evolução. Eu ia te perguntar, quando você chegou ali na idade que você estabeleceu, você já tinha superado sua meta em muito? Muito, não. Eu estabeleci com 70 anos, eu ainda estou menos de 70. Você está menos de 70 e já está nos 500 mil? Está nos 500 mil. Gente, mas que maravilha! Então, tá bom. Já está indo muito para o Rio de Janeiro há muito tempo. Há muito tempo. Mas acontece, Fernando, o seguinte: então, com o relacionamento, eu consegui aprender, ouvindo as pessoas lá fora, que você tem que ter humildade para poder aprender. Você tem que ouvir, ter humildade para aprender. Eu ouvia, aprendia, digeria aquilo bem e levava a você aquilo com convicção que nós poderíamos construir uma grande história. E o Romualdo disse o seguinte: Zé, aqui nós vamos construir uma grande história. Eu falei: então entra no meu barco. E assim foi fazendo. O menino que trabalha comigo de financeiro até hoje, o Walter, chegou em mim de bicicleta. Eu queria trabalhar na prefeitura ou aqui, estou na dúvida. Vem comigo, eu tenho uma história aqui para você, entendeu? Contei uma história para ele está comigo até hoje, entendeu? E nós temos vários colaboradores que estão conosco até hoje, entendeu? Eu tenho lá vários colaboradores com 33 anos de casa, que é a idade da Superfrangos. Começaram desde o primeiro dia comigo. E o melhor disso, são colaboradores novos, que estão com 50 anos. Se fazer, mas o menino começou com 17? Sim. Eu tenho colaborador que começou com 15 anos. Você já mudou a vida de muita gente? Graças a Deus. Muitas vidas para melhor, graças a Deus. Quando eu vejo, esse Walter mesmo, né, o menino, quando eu vejo os meninos, eu passo bem, com quem éramos nós para poder estar aqui hoje, vamos supor, na Faria Lima, discutindo negócio com um banqueiro, com um vice-presidente de banco, às vezes até com um presidente de banco. Quem somos nós? Nós sempre de Itaberaí, não sabia nada, não sabia nada, entendeu? E conseguimos fazer isso. Então, na verdade, o relacionamento você aprende. Agora, o melhor do relacionamento é você aprender e ensinar. Porque quando você aprende e guarda para você, não vale nada. Eu vou te dar um outro gancho nisso, você vê a importância disso. Todas as vezes que eu fiz um empreendimento novo, a porta da minha empresa foi aberta para quem quiser olhar, seja concorrente ou não. Até os meus colaboradores falam: Zé,
Mas o concorrente nosso vem aqui e entra na empresa, vê o que nós estamos fazendo. Se eu fosse assim, eu não concordava com isso. Falei, esquece, deixa ele olhar. Porque, na verdade, sim, ele vai vir, ele vai olhar, até que ele vai analisar, que ele vai acreditar, que vai ter coragem de fazer. Eu já estou com outras ideias, já estou lá na frente, não tem problema nenhum, você pode ensinar. Então, você transferir esse conhecimento também é muito bom. Eu digo uma coisa para vocês, eu ando o mundo inteiro, não gasto um centavo. Todo lugar que eu vou, tem carro me esperando, tem hotel pago, tem comida à vontade. Por quê? Porque eu também recebo bem, é relacionamento. Quando as pessoas vêm aqui também, eu mando buscar, eu mando levar de avião. Primeiro não tinha, hoje eu tenho, então eu mando levar, eu recebo, eu organizo. Então, você colhe exatamente aquilo que você planta. Esse é o ponto. Existe aí a questão, eu costumo dizer, quando você trabalha para o bem, o universo conspira a seu favor. Não é que você é um cara de sorte, é o universo conspirando a seu favor porque você plantou exatamente o que você vai colher. E quando você tinha pouco, você fazia muito também? Da mesma forma. Porque pode ter gente que pode olhar e falar assim, mas é fácil falar que faz pelos outros quando tem dinheiro. Quando tinha pouco, fazia? A mesma coisa. A vida inteira foi assim. Entendeu? E outra coisa, quando você um ponto importante do relacionamento são as suas atitudes. Você tem que falar exatamente aquilo que você faz. Eu não posso chegar aqui e discursar algo que eu não está intrínseco na minha vida. Que não pratica, né? Que ele não pratica. Você Coerência, tem que estar. né? Você tem que ter coerência. Entendeu? Você tem que ter coerência. Portanto, eu tive a oportunidade de ter um bom relacionamento com o Guilherme Benchimol, o dono da XP. Eu tenho um bom relacionamento com ele, entendeu? E a primeira vez que eu tive com ele, ele falou assim, Zé, a sua empresa tem uma cultura muito forte. Você precisa olhar essa questão de cultura. E a minha filha, Ana Flávia, tinha falado, pai, mas o Hugo, que é o nosso CEO, meu CEO nosso hoje é meu menino. Pai, nós precisamos fazer um trabalho de cultura. Eu confesso para você que eu não valorizei essa informação. Mas, depois que o santo de casa não faz milagre, né? Vem um de fora. O Guilherme falou, faz, e nós fizemos um trabalho de cultura. Contratamos a empresa que fez o dele. A mesma empresa que fez o trabalho de cultura da XP foi a empresa que fez o trabalho de cultura da Superfrango. Pessoal extraordinário, pessoal da Nexo. E fizemos. Depois de 2 anos, de tudo muito claro, de tudo muitas pesquisas, muitas entrevistas, muitas reuniões, nós decidimos qual é a cultura da SSA. Tá lá, você vai ver lá, fazer certo, fazer bem feito e fazer juntos. Então, a proposta que eu tenho, vamos supor, você vai crescer, nós estamos querendo crescer, nós estamos procurando espaço para poder crescer. E como é que eu vou transferir essa cultura? Eu precisava de dar tangibilidade nisso para poder, algo que fosse mais fácil, mais tangível, para as pessoas entenderem o pensamento da gente. Então a pessoa chega em mim e fala assim, Fernando, Zé Garrote, como é que eu faço isso? Faz o certo, Quem faz certo deita e dorme. É só isso, faz certo. Mas eu não sei como fazer o certo. O certo é aquilo que a sua consciência manda você fazer. Eu vou deixar esse copo aqui porque eu estou achando que está certo. Então, está certo. Como é que você fez isso aqui? Porque eu estou achando que está certo. Agora, se a minha consciência diz que está errado, então não posso fazer, porque a luz amarela acendeu, ela está lá. Mesmo que eu faça errado, que eu esteja equivocado com o meu fazer, ou com aquela posição, ou com aquela decisão, mas a minha intenção que foi importante. Então você faz o certo. Agora, já que você vai fazer mesmo, então, meu amigo, faça bem feito, Você quer dar transparência nisso? Quero. Então vamos fazer junto. Então chama um grupo de amigos que vocês vão discutir melhor. Vai ver se esse copo aqui, que vai ficar aqui está no lugar certo, Vocês vão procurar dar o melhor de vocês, fazer o bem feito, e faz junto que você dá transparência, porque todo mundo sabe. Não tem segredo. Entendeu? O segredo é não ter segredo. O segredo é você ser aberto, você ensinar a transferir esse relacionamento, entendeu? E você poder fazer isso, poder estar aqui, Então, isso é muito importante. Então, eu acho, Márcio, a questão de relacionamento, ele é muito, ele vale mais do que dinheiro, E você poder transferir isso
Então, eu busco conhecimento e transfiro o conhecimento. Com essas duas ações, eu consigo relacionamento ao aprender e ao transferir. E aí, o universo vai conspirar a seu favor. Você vai ser um cara de sorte depois de 30 anos, levantando 5h30 da manhã, dormindo meia-noite. Muita sorte, viu? Muita sorte. Então, outra questão, Zé. Você comentou aí na sua fala que quando você começou esse processo de expansão, de trabalhar com granja, a sua intenção era vender para o interior. Sim. E hoje a Superfranga, a Boa, é uma das grandes empresas do Brasil em números de exportação. Sim. E nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo que têm vontade um dia também cair para esse mercado, né, vender para fora do país. Então, se você puder relatar para nós como que foi a experiência da primeira venda sua internacional, o que representa hoje em termos de números o mercado externo em comparação com o mercado interno e que sugestão você daria para quem quer partir para esse lado? Vamos segurar essa resposta, Zé. A gente traz já esse caminho para as exportações, como é que foi. Antes eu quero falar da Solute, certificação digital, a maior do Brasil e é uma empresa goiana. Se você precisar, você já sabe com quem contar, com a Solute. De volta, então, falando de exportações agora, Zé. Como foi o começo disso tudo? Eu quero só voltar um pouquinho. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Zé, como você começou a exportação? Como você começou a Superfrango? Como você fez isso ou aquilo? Primeira coisa, amor. Você tem que ter amor naquilo que você faz. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que ter propósito naquilo que você vai fazer. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer a coisa, mas não se dedicam, não tem um propósito, não tem garra. Então, uma história muito bacana que eu tive na exportação. Na CIEG, na época do Erivan Bueno, e o Erivan Bueno, ele era o presidente da CIEG. Eu assisti uma palestra lá de exportação. Aí falaram sobre exportação. Aí o cara falou assim, quem já exportou aqui, levanta a mão. Né? Eu não levantei porque eu não tinha exportado. Alguns levantaram. E quem não exportou? Aí eu levantei. Ele falou assim, por que você não exporta? Eu disse para ele, porque eu tenho medo. E era verdade, você produzir um frango aqui, atravessar esse frango do outro lado do continente e vender isso para quem você não sabe, que forma, as características. E a logística. A logística, isso tudo. Então era muito novo. Mas um dia eu vou exportar. E o meu primeiro container eu exporto em 2005. Ou seja, vai fazer 20 anos que eu exporto. Eu gastei, Fernanda, 1 ano para exportar um container de pé. O pé naquela época valia $600 a tonelada. Eu vendi por $265. Você sabe por quê? Era o preço do aprendizado. Era vencer a vontade. Era querer estar do lado de lá. Não era um negócio. Aquele container de pé para mim, se eu doasse aquele container, para mim estava bem. Eu queria era chegar do lado de lá. Como eu gastei 1 ano inteiro para vender um container de pé. Você imagina o esforço que foi para não fazer isso? Foi uma alegria fora do comum. Hoje não. Hoje a gente já exporta, Márcio, 30% das nossas exportações, né, já são para... 100% dos nossos produtos são exportados. Isso é mais ou menos aí 6.500, 7.000 toneladas de frango por mês, 250, 300 carretas por mês que eu mando para 78 países hoje. Você imagina bem a evolução de 78 países. Temos várias especificações, a gente fala SKU. O produto da China é um, o produto do Japão é outro, da Europa é outro, o produto do Oriente Médio é outro, halal, da América é outro. Cada um tem as suas características, a sua cultura. Você tem que fazer o produto da forma que ele tem e embarcar isso, né? Então a gente consegue fazer isso. Hoje 1/3 do nosso faturamento, que fica aí mais ou menos na forma, mais ou menos 1,2 bi, é exportação, entendeu? Então isso é muito bom. E o que a exportação me trouxe? Outro ponto, que você dar a mais do que você
dar o máximo de você. Quando eu trago o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, para o abatedouro, naquela época eu vendia só para Goiás. Eu não usava do CIF. Não, Zé, você vende só para o estado de Goiás, porque você precisa do CIF. Vai te exigir mais qualidade, mais custo, o rigor aumenta. Não, mas eu vou vender um dia fora do estado. Então, quando eu fui vender para fora do estado, eu já tinha um CIF. Estava pronto. Pronto. Ah, Zé, você vai fazer agora para exportar, sendo que você vai ter um custo muito maior e você não precisa disso, você não está exportando ainda. Mas o dia que eu for exportar, eu já estou pronto. Ah, o dia que você vai fazer a Europa, você está fazendo procedimento padrão aqui, suas operações, está padrão Europa, isso é muito caro. Não, mas um dia eu vou fazer a Europa. Então eu sempre tive um passo na frente. Isso condiz com o que eu disse lá atrás, ou seja, a gente sempre dá o máximo da gente. Eu estava na frente. Quando chegou a Europa para mim, não tinha problema nenhum. Quando chegou os outros estados para mim, não tive problema nenhum. Já estava tudo pronto, tudo antecipado. Então, você fazer essa exportação, o que acontece também? O seu quadro de colaborador muda, a visão muda dentro da empresa, entendeu? As viagens do exterior começam, né? Uma nova expectativa, nova possibilidade para o cliente, para o colaborador. Eu vou para a França, né? Hoje nós participamos de feira Dubai, na China, na Holanda, na Alemanha, na França, né? E participa... Fica todo mundo grandão, né? Todo mundo todo mundo né? E outra coisa, voltando ao que você disse lá, dentro desses colaboradores, quando eu ainda não exportava, que eu tinha um colaborador e tenho, ele está comigo lá até hoje. Eu falei, você vai aprender a negociar no mercado interno. Olha só, Márcio, o que é isso? Chama Enoque. Tá lá, trabalha comigo hoje. Enoque, você vai aprender no mercado interno como negociar, porque o dia que eu for vender para o mercado externo, você vai ser o meu colaborador. E esse menino estudou inglês, hoje conhece o mundo inteiro, foi para a Austrália, aprendeu e é o cara que trabalha conosco lá hoje. Foi criado lá dentro de Itaberaí. Eu vejo Olha que você ver que coisa, beleza? Tem muita paciência para formar os seus colaboradores, né? Tem muito empresário que quer pegar o funcionário pronto, com não sei quantos MBAs, com não sei quantas especializações. É importante dar oportunidade para pessoas também, né, Zé? E só pegar um gancho aqui na fala da Fernanda, outra dificuldade que a gente vê também, por parte de alguns empresários, ele tem resistência de qualificar a sua mão de obra sobre o argumento que vou qualificar o cara para ele trabalhar em outra empresa amanhã ou até ser meu concorrente. Então é uma visão pequena que no final acaba prejudicando o próprio comércio dele. Nós falamos aqui atrás, quem é tratado com carinho, o dinheiro não compra. Quem é tratado com amor, o dinheiro não compra. Eu tenho colaboradores que já teve oferta melhor do que a minha financeiramente e não me deixa. Por quê? Ele tem carinho, ele é respeitado e ele tem liberdade para poder trabalhar. Né? Nós acabamos de falar aqui mesmo agora o projeto que foi feito lá, que vocês gravaram o projeto nosso lá, o nosso projeto Sistema Elétrico. Então, o que acontece no caso do Enoque, por exemplo? O Enoque era um menino que ele acreditou no projeto, trabalhou na área comercial interna, aprendeu inglês aqui, foi estudar fora, melhorar o seu inglês, voltou, entramos na área de comercial, e assim eu tenho muitos, Fernando. Márcio, assim nós temos muitas pessoas que nós criamos. As primeiras pessoas que trabalharam conosco veio comigo da enxada. Da enxada, minha amiga. Você sabe o que é isso? Trabalhava comigo na fazenda, era meieiro. Ele passou a ser tratorista, passou a ser motorista, passou a ser vendedor. Hoje são gerentes, entendeu? São gerentes hoje. Você fala assim, essas pessoas como são os melhores resultados que eu tenho. São homens simples. Eu digo sempre, nós temos uma mina de pedra preciosa. Precisa de lapidários. Você tem que ter paciência. Você tem que olhar e entender. Agora, um ponto tem que ter. Caráter. Caráter. Aí eu digo o seguinte, eu gosto de plagiar uma frase do pessoal do CEO da Porsche. Ei, CEO da Porsche. Contrata-se caráter. Habilidade se desenvolve. Não tem problema nenhum. Olha só. Agora, você quer um cara que tem inteligência, é hábil e não tem caráter, é uma bomba atômica, meu amigo. É um prejuízo. Então, eu quero uma pessoa simples,
humilde, de caráter, com boa vontade, menos diploma, sim, esse cara vai dar certo. Não adianta ele ter diploma, sapato alto e não ter caráter, e aí ele já chega cortando por cima, não vai dar certo, entendeu? Não funciona. Entendeu? Que interessante, hein? Que papo bom. Eu quero saber uma coisa. Zé, você é estressado? Não, tranquilo. É mesmo? Apesar que esse aqui não diz, não, eu sou acelerado. Não sou estressado, não. Durmo bem. Isso é o quê? É vitiligo? Você trata já há muitos anos? Muitos anos. Isso aqui eu tenho um tio do lado do meu pai, uma tia do lado da minha mãe que tem, então tem um pouco hereditário. Mas eu sou tranquilo, graças a Deus. Saúde boa, durmo bem. Aquelas outras metas já foram batidas. Como é que você quer chegar aos 70? Tá próximo. O pior é que tá próximo. Você cuida da saúde? Cuida da saúde bem, graças a Deus. Hoje já fiz academia, levantei 5h30 da manhã, 5h20, já fui à academia, já treinei. Todos os dias? Sempre que eu posso estar em Itaberaí, é muito raro. Disciplina. Às vezes eu deito geralmente das... eu termino meu trabalho entre 23h30 às 30 minutos, meia-noite e 30, né? E geralmente 5h30 eu já estou de pé. Geralmente durmo pouco, mas eu durmo bem. Deitei, 1 minuto, puf, bateu a cabeça no travesseiro. Aquilo que acabamos de falar ali, ó. Procura fazer o certo, você deita e dorme. É verdade. Você deita e dorme, você entendeu? Não tem atalho, você não precisa de ter atalho. Faz as coisas certas. Aí eu cuido bem, então, faço o exercício, alimento, mas eu peco um pouquinho no doce, gosto muito de doce. Faço um pouquinho no doce. Mas eu não bebo, eu não fumo, pratico exercício, o alimento é bem diversificado, né? Cuido dos meus check-up, graças a Deus. Então tem muita disposição física, graças a Deus. Até minha esposa fala que eu tenho acima da média. Zé, e uma curiosidade. Você é inegável, é um dos maiores líderes classistas. Agora não estou falando enquanto empresário, não. Você também, no campo da representatividade, se atua muito bem. É o presidente da DIALC, uma das entidades mais renomadas do Estado. Tem um poder de articulação muito forte, fala bem. E a política? Nunca bateu na sua porta, não? A vontade de estar representando um segmento, em qualquer cargo, qualquer função? Na verdade é o seguinte, Márcio. Eu gosto da política. Já participei indiretamente, mas diretamente não. Por quê? Eu vou dizer para você, cara, porque eu criei o propósito. Eu tinha o propósito. Quando eu parto para o frango, eu entendi que eu tinha um propósito de fazer o frango, de criar aquela estrutura em Itaberaí. Vou voltar a Itaberaí. Itaberaí eu fui convidado para ser vereador, quando jovem, convidado para ser prefeito. Mas eu entendi que se eu pudesse fazer algo transformacional, né? Que era uma indústria dentro de Itaberaí, eu poderia ajudar tanto quanto um bom prefeito. Ou talvez até um pouco mais. Então, quando você constrói isso, que nós construímos lá em Itaberaí, vamos supor, Super Frango. Hoje o Super Frango tem 8.000 colaboradores. Então, você pensa numa empresa, 8.000 colaboradores. Nós temos uma frota de 900 veículos, né? E que você esparrama isso. Temos 950 aviários esparramados em 40 municípios. Abatemos 540 mil frangos por dia. Que você fez uma transformação grande. Então, eu optei por trabalhar nesse sentido. Agora, gosto da política e acho que nós, como empresários, né, você, eu e tantos outros, nós temos a responsabilidade, a corresponsabilidade de estarmos juntos, como nós estamos atuando hoje no fórum, ajudando de forma que você pode, para poder você ajudar isso, né? Eu acho isso muito importante, essa participação. E de forma direta? Peraí, não responde não. Indireta, ele já participou da política. E de forma direta, Zé candidato, será que isso seria possível? Deixa eu agradecer agora a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, mostrando aí toda a força do cooperativismo, também com a gente, né, Márcio? Sim, o Luizinho é um cara fora da casinha. Inclusive, ele vai estar conosco também. Agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos Coop. De volta, e Zé Garrote candidato. Existe essa possibilidade algum dia?
Não, essa possibilidade ela já passou, né? Eu acho que hoje eu posso contribuir de forma diferente, né? Contribuir de forma participando da associação, aconselhando alguém, conversando, mas de forma direta não. Eu já tenho outros projetos já desenhados para mim. Eu já tenho hoje 45 anos de casado, né? Eu estou com 66 anos de vida, tenho 8 netos e a empresa está numa fase de transição sucessória, que por sinal, graças a Deus, vai muito bem. Meus filhos estão lá dentro, nós temos uma sucessão maravilhosa, né? Mas eu preciso ainda terminar de solidificar isso para mim poder ficar mais tranquilo. O que é muito difícil, né? Uma sucessão bem-sucedida. É difícil. Deus me deu essa graça, graças a Deus. Seus filhos todos trabalham com você? Todos trabalham comigo. Eu tenho 2 filhos, os 3 filhos trabalham comigo. E tem um genro que trabalha comigo. Uma nora e um genro não trabalham, entendeu? E hoje eu trabalho duro, né? Para poder fazer com que os nossos netos possam vir trabalhar. Então a questão o tema da sucessão, ele é muito importante. É um tema, eu acho, Márcio, é um tema que a gente tem que debater ele muito. No podcast seu, você tem que estar fazendo aqui, entre outras situações. Sucessão é um tema maravilhoso para poder discutir, muito vasto. Zé, logicamente nós estamos trazendo aqui momentos de muita alegria, conquista, realização, garra. A gente sabe que na vida de um empresário também tem aqueles momentos que dão uma baqueada na gente. Ao longo dessa sua trajetória, o que foi aquele momento assim que aconteceu na sua vida que te deu uma desestabilizada? Afinal, agora o trem ficou ruim pro meu lado. Quando eu abri o abatedouro, eu comprei um caminhão de frango de um cara em Uberlândia. E o meu caminhão tombou. Eu falei para ele, olha, eu não vou mandar carregar o caminhão porque o caminhão tombou. Aí, pois não, amanhã você manda outro caminhão. Quando foi no outro dia, também tombou. Que isso? Aí quando eu falei pro cara, infelizmente o outro caminhão que eu tinha também tombou. Ele falou, que é isso, rapaz? Não tem dó não. Aí ele danou comigo, porque eu tava entrando no mercado, ele não me conhecia, não sabia da minha história, ele deu uma danada comigo. Aí... na sexta-feira eu mando o caminhão para você também. Beleza. Quando vai na sexta-feira, o cara bate meu caminhão na estrada, indo. Aí não deu. Aí o cara me deu uma lavada. Rapaz, você tá querendo fugir do negócio e etc e tal. E eu fiquei muito contrariado com isso, sabe? Esse momento tenso, eu matava 2.500 frangos por dia. Aí você toma um caminhão, o caminhão era 3.000. Entendeu? Só você perdeu o dia inteiro de abate. Quebra as pernas. Aí eu chorei demais. Abandonei o abatedouro, fui para um canavial. Isso é um testemunho, viu? Fui para um canavial, chorei, mas chorei muito. E o pessoal, cadê o Zé Garrote? Sumi. E de lá eu saí e a minha secretária falou assim, pra onde você vai? Eu falei assim, não importa saber onde que eu vou, não. O que Zé Garrote vai fazer? Eu falo, perdão da palavra, Zé Garrote tá com um bicho no couro aqui hoje e não quer nem saber de nada, não vou embora, tchau. E o pessoal ficou preocupado comigo e depois à tarde eu vim bater na casa da minha sogra. Então foi um dos dias mais... Mas esse dia eu tive a presença de Deus comigo. Esse dia é um testemunho, não tá... se me permite, né? Mas eu imaginei comigo assim, eu estava muito feliz, muito alegre com o abatedouro, com todo mundo correndo, eu tenho nada deu para trás. Aí eu lembrei de Jó, né? E eu realmente coloquei na frente de Deus, falei, meu Deus, se o senhor achar que está errado, o senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo. É um testemunho, coisas que eu não falo no meu podcast, é que eu estou falando. O senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo. Se o senhor quiser acabar com o abatedouro, o senhor acaba. Se o senhor quiser acabar comigo, o senhor acaba. Mas de coração, de família. Desse dia para cá, foi uma prosperidade em cima da outra, uma vitória em cima da outra. Esse foi um dos dias mais pesados da minha vida. Um divisor de água, literalmente. E qual é o papel da religião na vida do Zé Garrote? Fé em Deus cravada. Todos os dias eu oro de manhã. Para vir para cá, oro joelhado e peço a Deus, meu Deus, me dê uma oportunidade de fazer uma fala que seja proveitosa para aqueles que estão ouvindo. Entendeu? Me dê inteligência, me dê o raciocínio lógico, me dê coerência, né? Me dê clareza, me dê sabedoria. Então é fé, presença viva, né?
Não tem isso, não. Você é muito família, né, Zé? A gente Graças a percebe essa presença da sua família o tempo todo na sua fala e muito forte da sua esposa também, que foi uma grande parceira desde o começo, né? Sim. Porque lá atrás você contou que você vendeu todo o patrimônio. Imagina você chegar para a mulher e falar assim: tô vendendo tudo para colocar no meu negócio. Fernanda, foram 3 vezes. Não foi uma vez, não, 3 vezes. Essa foi a primeira, porque não deu prazo de contar as outras. Eu vendi 3 vezes. Eu construí um apartamento aqui na 136, 4 anos construindo, faltando 2 meses para mudar. Eu falei, vou vender o apartamento para poder fazer o abatedouro. Primeiro eu vendi para colocar nas granjas, depois eu vendi para colocar no abatedouro. Depois meu sogro me deu uma casa, eu falei, vou vender a casa que meu sogro me deu para poder fazer uma fabricação. E fui morar de aluguel. Então eu morei de aluguel, eu vim ter a minha casa no ano 2000. E ela sempre parceira com você. Firme, sempre firme. Apoiando Sempre ali. apoiando, foi parceira a vida inteira. O foi que a parceira. princípio poderia soar como maluquice, mas de novo, de novo, De novo. de novo. 3 Outra vezes. vez, outra vez. Foi parceira. Como é que é a pergunta que não quer calar? Zé, eu só acho uma incoerência aí nesse cenário todo. Você não devia chamar Zé Garrote, não. Você tinha que chamar Zé Frango, não? Por que Zé Garrote? Na verdade é o seguinte, eu morava numa rua que chamava Major Garcia, Major Garcia, esquina com a Belisário de Almeida. Nessa rua meu pai tinha farmácia na esquina e lá tinha 3 irmãos, tinha 3 pessoas. Jovem da Silva mexia com açougue de suíno, Manuel da Silva mexia com açougue de bovinos e o seu João da Silva, que era irmão dele, era tropeiro. E a gente vivia ali tudo em comunidade, cidade interior, menino tudo de calça curta, descalço na rua. Estou falando nos anos 60, né? 60 e pouco. E de repente tem um amigo nosso que infelizmente faleceu, chamava Dito. Ele tinha um apelido de Dito Rato. E ele era branquinho, bem magrinho e ruivo. E eu era gordinho e fortinho. E numa briga de jogo, brincando de bete ali, ele discuti com ele, eu falei, se eu te pegar, eu vou pisar no você, ratinho, igual um garrote pisa num rato e tal. Até que ele tinha apelido de Dito Rato, né? E o tio dele viu, virou de lá e falou assim, garrotinho. Ele falou, garrotinho, eu peguei uma pedra para poder jogar, né? Era um senhor de idade. Aí eles disseram pra mim, vem, que eu quero dar umas pinholadas no você, ainda vou levar pro seu pai, você vai apanhar mais ainda, que eles tinham liberdade, naquela época não tinha isso. Hoje é confusão, né? Naquela época não tinha. Vem que eu vou dar umas pinholadas no você. Aí um dia, Zé Garrote pra lá, Zé Garrote joga pedra no outro. Pegou. Essa é a realidade. Muitas vezes as pessoas acham que é por causa de farmácia, do garrote da farmácia, de seringa e tal, mas não é não. Mas a história é essa, seu João da Silva. E você colocou o garrote no seu nome oficialmente? Mudou Sim, o nome? Mudei o meu nome oficialmente em função de um amigo que chama Dr. Celso Garrote, dentista, irmão do Dr. Manuel Garrote, que são os proprietários ali, o Dr. Manuel Garrote do Hospital da Criança. E o Dr. Celso, e a gente construiu esse prédio, esse apartamento na Avenida 133, o Dr. Celso morava lá, o Dr. Manuel Garrote morava lá, o genro dele, né, meu compadre morava lá, Eugênio Carvalho, né, com a Selma Garrote, todo mundo lá. Então, uma garrotada danada nesse prédio lá. Aí um dia ele me chama, ele fala, Zé, põe garrote no seu nome. Põe garrote no seu nome. Meu pai foi feliz, a história do meu pai foi assim, foi uma história como a minha, que ele tinha comprado um negócio, chamava Antônio da Silva, e ele teve que pagar uma conta de outro Antônio da Silva, então ele resolveu colocar o nome de Antônio da Silva Garrote para poder separar o nome dele. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e ele sempre me falava isso. Quando ele estava doente, eu fui no hospital visitar e ele falou, Zé, coloca. E logo ele veio a óbito. Minha filha ficou grávida, pai, eu quero homenagear o senhor com o seu nome. Eu falei, mas com um detalhe, eu vou colocar garrote no meu nome para você poder colocar o garrote no menino que vai nascer. E assim foi feito. E agora os meninos, tudo que nasce tem garrote. Garrote. Zé, Tá bom. tem uma questão que eu queria muito pegar a sua opinião, até para fortalecer quem está lá na ponta, quem está na base, que são as nossas associações comerciais. A FACEG, ela faz uma luta cultural, mostrando a importância de a empresa estar associada. Então, até para fortalecer a nossa atuação, que isso é muito importante, eu queria que você levasse
a mensagem da importância de nós, empresários, e quando a gente fala empresário, é o grande empresário, mas também o pequeno empresário, o microempreendedor, a importância de nós estarmos unidos dentro de uma classe, de uma categoria, dentro da associação comercial. Qual que é a sua visão sobre você estar junto dentro de uma entidade de classe? Você viu ali, né, quando a gente fala da cultura, eu falei fazer certo, fazer bem feito e fazer junto. Junto é muito mais fácil, é muito mais leve, é muito mais importante, é muito mais rápido. Então, você estando dentro de uma associação de classe, você tem muito mais oportunidade. Esse relacionamento que nós falamos, essas trocas de ideia, né? O que a associação, seja a entidade, pode buscar para a equipe como um todo. Então, eu aconselho, né? Não só que entre nas associações, mas que realmente participe, não é só afiliar. É participar, ser ativo, participar ativamente. Isso é muito importante. Se se qualquer um comerciante, qualquer outra pessoa me perguntar, eu digo, não, você tem que ir, você tem que participar e tem que estar presente. Isso que nós falamos aqui, e entre aspas, nós falamos isso aqui hoje, sobre isso aqui. Então eu aconselho a todos os comerciantes, né, que não estão, que filia, né, e aqueles que estão, que participam ativamente. Essa é a força, é dessa forma que nós vamos criar uma boa solução para os nossos problemas. Junto. A coletividade tem força, né? Muito. A gente está encerrando o nosso podcast e, assim, a gente te agradece profundamente. Quantas lições aprendidas aqui hoje, viu? Que trajetória bonita. Obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço, Márcio, pela oportunidade, viu? É muito bom estar com vocês, é muito bom estar compartilhando essa experiência, né? Espero que tenha saído aí, que possa contribuir com alguém, né? Pelo menos um. Se um ouvinte atender e aplicar uma das coisas, já estou feliz, já valeu. Eu acho que muito mais vão ser impactados, viu? Pode ter certeza. Zé. Né, Márcio? É isso, nosso agradecimento a todo mundo que nos acompanhou até aqui. O nosso episódio, ele está disponível aos sábados, na transmissão pela Rádio Bandeirantes. Você sintonize aí na 98.7 FM para ouvir esse episódio todinho. E também acessando os canais da Facieg, né? Isso aí. Siga o nosso Instagram, é facieg.goiás. Lá você não só acompanha o podcast, como também todas as notícias do comércio goiano. E o YouTube, para quem quiser acessar e assistir esse episódio completo. Também procura lá Facieg, que nós vamos ter toda a live, né, integral, para você poder interagir e participar conosco. E tem muitas outras conversas pela frente. A gente vai estar a cada semana recebendo aqui convidados especiais para debater negócios, debater economia e histórias de vida que realmente nos interessam e acrescentam muito, né, Márcio? É isso, um grande abraço a todos. Obrigada pela companhia até aqui. Tchau, tchau. Tchau. Faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos Coop.